Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Esta será a nossa revisão, parte 1, na qual iremos rever os conceitos mais importantes vistos até agora na segunda parte da disciplina. Bom proveito! Se chama administração de disponibilidades. Quando fala-se em disponibilidades, a gente tem que lembrar lá do balanço patrimonial. Disponibilidade é o que a empresa realmente tem de dinheiro, de disponível. Então, o que ela tem de disponível significa dinheiro, ou possibilidade de virar dinheiro rapidamente. Então, o que eu tenho de disponibilidades? Caixa. O caixa, por quê? Porque é onde está o dinheiro da empresa. Tenho saldo que está no banco, que eu posso ir lá e sacar a qualquer momento que eu quiser. E tem aplicações de liquidez imediata. Exemplo de aplicação de liquidez imediata, poupança. Então eu posso ir lá e sacar a hora que eu quiser. Então cuidado com isso, hein? Liquidez imediata é já. Posso sacar agora. Aplicações de alto risco são aquelas, por exemplo, bolsa de valores. A empresa não é a sociedade empresária, teoricamente, não é para fazer esse tipo de transação. É claro que dependendo do tipo de empresa, ela vai ter que fazer, mas ela não é para isso. A gente fala, quando a gente trata administração financeira, a gente pensa em empresas que compram e vendem produtos, que produzem e vendem, esse tipo de empresa. Então, a administração eficiente do caixa, ou seja, dinheiro, disponibilidade, contribui para a maximização do lucro. Sim? Por quê? Se eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu não vou precisar fazer conta para pagar conta. O que é isso? Pegar empréstimo para pagar a conta. Então, eu não vou precisar fazer isso. Por isso que eu tenho que ter essas disponibilidades. Se porventura acontecer de eu não ter dinheiro para pagar os funcionários em um certo mês, que é o que muita empresa está sofrendo hoje, o que a empresa tem que fazer? Tem que pedir um empréstimo para fazer esses pagamentos. E esse empréstimo vai ter um custo, que é o chamado de juros, né? Então, eu não quero pagar juros. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com as contas a receber no prazo certo. E, além de receber no prazo certo, não fazer formas de pagamento para o cliente que sejam muito longas, sendo que eu vou ter contas a pagar que são de mais curto prazo. Aí, o que acontece? Se eu começar a fazer isso, eu vou chegar no nível de insolvência da empresa. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou ter. Pensa assim, eu terei dinheiro para pagar todas as contas, mas só daqui 6 meses. Mas a conta vence amanhã. Então, isso é um problema de insolvência. Então, contas a pagar, estoques. Por que estoques? O estoque é uma ótima opção de guardar dinheiro da empresa, mas eu tenho que ter coisas que eu consiga vender. Por isso que está aqui a coordenação das atividades de estoque. Então, sempre pensem nisso. A disponibilidade é o que a empresa tem em dinheiro. E com isso, ela vai poder pagar e saldar suas dívidas de curto prazo. E essas dívidas são arriscadas. Então, por que manter saldo no caixa, né? São 3 motivos principais. O primeiro é transação, o segundo, precaução e o terceiro, especulação. Então, pensa no dinheiro no seu bolso. Então, por que eu preciso ter o dinheiro no bolso? O primeiro, transação, pagamento de tudo que a empresa precisa nas suas atividades operacionais. Matéria-prima, serviços profissionais e salários, impostos, tudo mais. Precaução, pagamentos de eventos não previstos. O que é evento não previsto? Um dos veículos da empresa pode sofrer um dano
que não tenha cobertura de seguro e que eu não esperava, alguma coisa muito grave, pode fundir o motor do caminhão. Então é um evento que vai custar caro e eu não tenho guardado esse dinheiro. O que eu tenho? Eu tenho dinheiro eu faço a manutenção certinha do caminhão, mas eu não pensei que ele podia fundir o motor. Então, precaução é isso, ter um dinheiro para esse tipo de eventos. E o motivo de especulação é oportunidade. Então, você tem aí 100 mil guardado. A gente está vivendo uma fase econômica difícil e pode piorar. Mas você tem esses 100 mil. Aí alguém tem uma casa que vale 200 mil e quer vender por 100 mil. Então, se você tem esse dinheiro, você consegue aproveitar essa oportunidade. Porque depois que passar a crise, o valor da casa volta aos 200 mil. Isso é motivo de especulação. Numerários em trânsito, que chama-se float, né, é o que está rodando. Então, é dinheiro que está rodando por aí, da empresa. E a reciprocidade em saldo médio é exigida pelos bancos, que é uma parte de... às vezes eu posso ter algum tipo de negócio com o banco que ele exige que eu mantenha uma conta aberta, que ele exige uma movimentação X por mês. Isso é muito comum de acontecer. Aí agora a gente cai no ciclo financeiro operacional da empresa. Então tem 3 ciclos: operacional, econômico e financeiro. Operacional é tudo. Tudo. O ciclo da operação da empresa vai da compra de matéria-prima até receber o dinheiro pela venda. Esse é o ciclo operacional. É tudo. O ciclo econômico, ele vem, tá aqui, mês 0, da compra da matéria-prima até a venda. Até a venda. É o ciclo econômico. Mas você ainda não recebeu esse dinheiro. Não tem problema. Eu também ainda não paguei. Então, esse é o ciclo econômico. O que gera a economia da empresa é compra e venda. Data de recebimento e pagamento é outra coisa. O que é isso? É o ciclo financeiro. Então, o ciclo financeiro ele vai iniciar quando eu termino de fazer o meu produto, ou seja, ele está pronto e os custos de fabricação já estão embutidos ali. Então, eu já tenho o valor de custeio. E ele se encerra quando eu recebo o dinheiro da venda. Notem uma coisa importante aqui, que isso é comum e isso é praticamente geral. O pagamento da matéria-prima vem antes do recebimento da venda. E o que eu tenho que ter nesse prazo aqui? Eu paguei a matéria-prima no mês 3 e só recebi a venda no mês 4. Essa diferença aqui, o que eu tenho que ter para conseguir saldar isso? Eu tenho que ter o famoso fluxo de caixa. Eu tenho que ter as disponibilidades. Por quê? Porque eu só vou receber o mês que vem e eu tenho que pagar hoje. Então, a empresa que não tem fluxo de caixa e não tem disponibilidades, ela começa a se afundar aqui. Ela começa a vender os seus produtos parcelado para conseguir vender, porque não está conseguindo vender à vista e tal. Só que ela vende em 30, 60, 90 e paga em 30, ou paga em 15, ou paga em 20. Então, esse é um risco, viu? Então, tem que tomar cuidado. Então, o ciclo operacional é tudo. O ciclo financeiro é da venda, da fabricação, término da fabricação, quando eu insiro os custos até o recebimento. E o ciclo econômico é da compra até a venda. Não importa a data de recebimento. Agora, falando de financiamento de giro, lembra o seguinte: giro é dia a dia, entrada e saída. Isso é giro. Então, o que eu posso fazer? Financiamento do giro.
é quando eu compro a prazo, então eu não paguei ainda. E arrumo o dinheiro até receber a venda. Então é aquele ciclo que eu mostrei lá atrás. Eu faço a compra aqui, eu vou receber ela aqui. E eu não tenho dinheiro. Estou sem dinheiro. Eu vou ter dinheiro só aqui. Aqui eu vou ter dinheiro. E aí, o que eu vou fazer com esse prazo aqui? Aí eu vou fazer o financiamento. Primeira coisa que vem no financiamento, para aquele prazo aqui, que tem que vir na cabeça, é juros. Então, dependendo dessas fontes de recurso aqui, ó, eu vou pagar juros e isso vai ficar muito caro. O fornecedor geralmente não cobra esses juros. Dá para negociar, né? Mas o banco não, o banco ele vai cobrar. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso é não ter disponibilidade. Aí eu tenho que financiar o giro da empresa. Estratégia para reduzir o giro financeiro, o ciclo financeiro, ó, retardar os pagamentos aos fornecedores. Não é atrasar, cuidado, é negociar. Acelerar o recebimento das duplicatas. Tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso pedir para o cliente pagar antes, ou eu posso ir lá no banco e descontar. Se eu for ao banco e descontar, ele é um financiamento, então não. Isso daqui é eu pedir para o cliente e ele aceitar. Só, tem jeito de se antecipar para mim aquela duplicata que vem semana que vem? Se ele falar sim, pronto, acelerei o recebimento. E elevar o giro de estoque. Giro de estoque é quantas vezes eu troco a mercadoria do estoque por mês. Então, quando eu aumento o giro, quer dizer que eu tenho pouquinho estoque. Então, o estoque está sempre novo. Olha, está girando mais rápido. Só que isso é um risco. Então, tem que tomar muito cuidado. São estratégias arriscadas, mas dá para fazer com cuidado. Agora, em desembolso. O que é desembolso operacional? É o pagamento. Quando eu pago, realmente. Isso é desembolso. Quando eu compro, não é desembolso. Só é desembolso quando eu pago. Então, comprar do fornecedor é uma transação. Pagar é outra. O caixa operacional é a média mensal de recursos que suporta o desembolso operacional. É a parcela do capital de giro, vocês já sabem o que é o capital de giro, necessária para determinado nível de vendas. Então eu tenho que conseguir pagar, lembra disso, eu tenho que conseguir pagar esses desembolsos com o meu caixa, com o meu dinheiro, sem ter que ficar pedindo empréstimo, pedindo antecipação. Então esse dinheiro eu tenho que ter. Como que eu vou ter esse dinheiro? Quando eu tiver lucro, eu reservo dinheiro. Então a empresa tem que pensar nisso. E o giro de caixa é quantas vezes o caixa foi renovado no período, que é a divisão total anual dos desembolsos pelo caixa. Tudo que eu gastei no ano eu divido pelo quanto eu tive no caixa. Aí ele vai me dar um valor, um índice. 2. Então, 2 vezes foi o giro de estoque no ano. Giro de caixa, desculpa. Aí eu tenho algumas equações que eu posso usar. O giro de caixa é o desembolso operacional dividido pelo caixa. Aí eu posso fazer de outra forma, que é 360 dias, que é o ano contábil. 360 dias dividido pelo ciclo financeiro. Então, aonde é que eu vou arrumar esses dados, né? Então, hoje nós veremos a parte de risco e retorno. Lembrando que o risco e retorno são amigos, né? Vamos dizer assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor vai ser o retorno. Primeiro vamos entender risco, né? Risco é a probabilidade de perda ou ganho. Veja isso. Ou ganho. Quando eu falo em risco, não é risco de perder, eu tenho risco de ganhar também. Então é a probabilidade de perda ou ganho em uma decisão de investimento. Pode ser chamado também como grau de incerteza do retorno. Ou grau de incerteza do retorno.
geralmente tem relação direta com o nível de renda do investimento. Quanto maior o risco, maior potencial de ganho e maior potencial de perda. Então é sempre assim. Quanto maior é o risco, maior chance eu tenho de ganhar. Mas também a maior chance eu tenho de perder. Então imagine aí um exemplo. Em uma situação de risco, espera-se vários resultados possíveis com probabilidades determinadas. Com probabilidades desconhecidas em eventos dicotônicos, ou seja, é bom ou ruim, sucesso ou fracasso, tem-se o maior grau de incerteza, ou seja, de 50%. Quando você joga uma moeda para cima, a moeda é um exemplo de evento dicotômico. Ela é cara ou coroa. Então ela é cara, imagina a moeda, ou coroa. Então a chance de ganhar, de cair cara ou cair por coroa, se eu tenho dois eventos, então eu quero 1 sobre 2, que é 0,5, 50%. Então tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Então os exemplos aí, risco de queda na taxa de juros, risco de recusa do produto pelo consumidor, risco de investir em uma aplicação financeira, são alguns exemplos. As fontes de risco. Tem o risco do negócio, que é a incapacidade de eu cobrir os custos internos, os custos operacionais. Tem o risco financeiro, que é a incapacidade de cobrir obrigações financeiras, de pagar minhas dívidas. Risco de taxa de juros, quando ocorre elevação nas taxas. Risco de liquidez, quando há a dificuldade de liquidar um investimento. Risco de mercado, que é a lei da oferta e procura. Quanto maior a oferta, menor vai ser o preço, né? Quanto maior a procura, maior vai ser o preço. Então, isso é a lei da oferta e procura. Quanto mais gente estiver interessado e menos produto houver, mais caro será. Risco do evento, que são eventos externos, né? Pode ser, tem um exemplo aí, ó, proibição da venda. Pode ser o que nós estamos vivendo agora, é um risco de evento. O que aconteceu? Não pode sair na rua, você não pode sair, você não compra, você não gasta. Então isso são fatores contingenciais. Tem o risco da taxa cambial, são grandes flutuações no câmbio, é o que está acontecendo com o dólar hoje, o S-cifrão, é risco de taxa de câmbio. Tem o risco do poder de compra, que é por causa da inflação. Então, quanto mais caro vai ficando por causa da inflação, o produto vai aumentando o preço e eu vou perdendo capacidade de vender. E tem o risco fiscal, que são alterações nas leis ou nos tributos. O que é tributo? Imposto. Ou nos impostos. Então, isso é risco fiscal. Aí ainda tem, ó, risco diversificável. Isso daqui é uma coisa muito interessante, porque fala de teoria de portfólio. Então, é o risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido, ou seja, diminuído, reduzido, através da compra de ativos de empresa de outros setores. Ocorre em situações extremas, como possíveis alterações de políticas econômicas com forte influência governamental. O que é isso? Não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Não fazer isso. O que você faz? Você divide o investimento. E assim você diminui o risco. Isso chama-se carteira ou portfólio. Então, retorno. Retorno é o ganho ou perda. Veja, retorno também pode ser perda ou ter um retorno negativo, obtido sobre um investimento em dado período. Então, o resultado esperado deve ser igual ou superior ao retorno. O retorno pode ser mensurado pelo EBITDA, que é uma medida que é Earn Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O que significa isso?
são os ganhos antes do imposto de renda e das descontos de depreciação acumulada. Que isso é chamado na contabilidade nossa de lucro antes do imposto de renda. LIR. Então é um indicador financeiro que mostra se os ativos estão gerando dinheiro, gerando caixa. Além disso, eu tenho algumas formas de retorno. Eu tenho lucro corrente, que é o fluxo de caixa recebido sobre o investimento durante certo período. Por exemplo, o ativo matéria-prima de uma empresa gera lucro. Quando eu transformo matéria-prima em produto, vendo, eu gero a receita e o lucro. E tem também o ganho de capital. Então, o lucro corrente é o normal, é o que a empresa ganha, né? Então, é o lucro normal da empresa. Por causa da receita menos o custo. Isso daqui é o lucro. Esse é o lucro corrente. O ganho de capital é um pouquinho diferente. Ó. É a mudança positiva no valor de um investimento num dado período. Então, a mudança de valor positiva. Aqui tem um exemplo, uma carteira de ações. Eu comprei por 10 e agora ela vale 15. Então, isso é o ganho de capital. R$5 por ação. Isso é o ganho de capital. Aí como é que eu vou calcular? Eu já tenho tudo isso. Então eu criei minha carteira usando ativos, né? Usando tipos de investimentos que não são fortemente correlacionados para um não anular o outro. E eu tenho que fazer agora calcular qual que vai ser o retorno da carteira completa. Uma forma de fazer isso é usando média ponderada. Então, como é que eu vou fazer a média ponderada? Ó, eu tenho os meus investimentos. O meu dinheiro equivale a 100%. Aí eu peguei esse 100% de dinheiro e dividi. Coloquei 20% no ativo A, 40% no B, 40% no C. Então, 20 mais 40 dá 100%. Beleza? Então, todo o meu dinheiro está investido. Esse número A, essa letra A aqui, esse investimento A, ele me deu 25% de retorno. O B deu 10%. E o C deu 15%. Aí o que eu faço? Isso é a média ponderada. Então, 25 vezes 0,2, então esse daqui deu 5% do total. O B, 10% vezes 0,4, que é 40% do meu dinheiro. Deu 4%. O terceiro, 15 vezes 40%. Deu 6%. Eu somo todos. Então, A mais B mais C. O retorno total da minha carteira foi 15%. Esse foi o retorno total que eu tive nessa carteira de investimento. E não precisa ser uma carteira de investimentos igual a gente fica falando em ações. Pode ser um investimento A, uma máquina nova, B, um veículo para entregas novo e C, um software novo. Eles podem dar retorno do mesmo jeito para a empresa. Aqui falando de ações fica mais fácil de entender. Então, hoje o assunto nosso será alavancagem financeira, que é uma coisa bem bacana. A gente vai ver do ponto de vista de empresa, de balanço patrimonial, mas é possível também fazer nas nossas finanças. Como é que a gente pode fazer que seja de forma legal, né? Forma legal que eu digo é dentro da lei, tudo dentro dos conformes. Imagina que você tenha uma prestação no banco A de R$400 com 2,8% ao mês. E você é oferecido pelo banco B uma prestação de 390, por exemplo, a taxa de 2,6% ao mês. Existem bancos que fazem isso, de comprar a dívida da pessoa. Então,
se você fizer essa transação, está tudo dentro da lei. Esse banco B vai quitar todo o seu financiamento e vai ficar com o financiamento para ele. Isso é alavancagem financeira, que você diminuiu aí, ó, 0,2% da sua dívida por mês. Mas nós veremos aqui a parte da empresa, né, pelo patrimônio, pelo balanço patrimonial. Então, qual que é a estrutura do capital da empresa? De todo o dinheiro da empresa? Bom, primeiro, eu tenho que todo o capital da empresa está investido no ativo. Ele está aqui, ó. Todo o capital. E porque é o ativo que vai me gerar os retornos que eu quero. Agora, de onde que vem esse capital, né? De onde que vem esse dinheiro? Ele vem de dívidas de curto e longo prazo, que são as dívidas para terceiros. Então, fornecedores, bancos, tudo onde eu arrumei dinheiro para comprar qualquer coisa, é o chamado de terceiros. E o PL, patrimônio líquido, é o capital dos sócios. Ele é longo prazo, porque o sócio não tem data para recolher esse dinheiro, para pegar esse capital de volta. O que ele vai pegar é o lucro e ele também faz parte desse dinheiro. Então, eu tenho basicamente duas fontes de dinheiro da empresa para o ativo. São os capitais de terceiro e o capital próprio. A venda e o lucro cai direto, né, no meu ativo. Mas aí é outra definição. Aqui eu estou vendo a estrutura do capital da empresa. Então, onde é que está o dinheiro? Ou é o capital próprio ou é o capital de terceiros. Então, aqui, passivo circulante, curto prazo. São dívidas que eu tenho que pagar a curto prazo. E o passivo não circulante, que é a longo prazo. Ou exigível a longo prazo, que é esse aqui. O capital é o fundo de valores ou conjuntos de bens, créditos e débitos colocados à disposição da empresa, com a finalidade de gerar resultado. Resultado, no caso, é lucro, resultados econômicos. É para isso que a empresa existe, por causa do lucro. Então, aí são as fontes de capitais, né? Essas duas aqui, recursos de terceiros, e o PL, recursos próprios. O que está dentro do PL? Está o capital, que é o investimento inicial dos sócios, é o capital, mais lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu sempre vou ter que o ativo é igual ao passivo mais o PL. Essa é a estrutura básica do balanço patrimonial. Então, a alavancagem financeira, o que é? Então, ela acontece quando o capital de terceiro produz efeitos sobre o patrimônio líquido. O processo é como se o capital de terceiros, utilizando-se de uma palavra, alavanca, produzisse efeitos positivos ou negativos sobre o patrimônio. Isso significa eu investir o dinheiro que não é meu, de terceiros, e esse dinheiro crescer. Seja através do lucro por causa da operação, seja através de rentabilidade mesmo, de alguma aplicação. Mas é isso que acontece. Então, o dinheiro não é da empresa, ele é de terceiro. É um empréstimo que eu fiz ou um boleto que eu tenho que pagar para o fornecedor e esse valor me gerou um lucro. E isso pode ser positivo ou negativo. Então, ele pode ser mais, como também pode ser menos. Quando é que ele vai ser menos? Quando eu pego empréstimo para capital de giro. Empréstimo para capital de giro é o pior tipo de empréstimo que a empresa pode pegar. Porque ela vai pagar juros para financiar a sua operação. Isso é péssimo.
Então, a alavancagem financeira é o produto do uso de ativos ou fundos a custo fixo para multiplicar recursos para proprietários da empresa. Novamente, isso pode ser através de investimento com o dinheiro de fornecedor. Com o dinheiro que eu falo, fornecedor não empresta o dinheiro, né? Mas ele divide, ele parcela, ele dá prazo nas suas compras. E para a administração financeira, é a mesma coisa de emprestar o dinheiro para você comprar os produtos dele. Então veja, isso vai multiplicar recursos para os proprietários da empresa. Para o cálculo da alavancagem, a gente vai usar uma fórmula que se chama GAF. E essa é a que o Asaf Neto usa e está na nossa bibliografia, então é essa que nós vamos usar. Basicamente é o lucro operacional sobre o lucro operacional menos despesas financeiras. Esse grau de alavancagem financeira, né, o GAF, grau de alavancagem financeira, ele pode ser igual a 1, quando é nulo, bateu 0 a 0, maior do que 1, quando é bom, e menor do que 1, quando é ruim. Então, se o lucro operacional for menor do que o lucro operacional menos despesas financeiras, quer dizer que o meu grau de alavancagem está ruim, está menor do que 1. Então, algumas estruturas diferentes, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que são algumas empresas. Eu tenho aqui 4 empresas distintas e as diferenças. Quanto cada uma tem de passivo, quanto cada uma tem de patrimônio líquido. Aqui os custos, lucro bruto, despesas. E eu chego no final, ó, a primeira, eu tenho lucro líquido de 27 mil e um GAF de 1. O que significa essa daqui? Está batendo 0 a 0. Essa daqui está positivo porque é maior do que 1. Positivo porque é maior do que 1. Positivo porque é maior do que 1. Então significa que a empresa A, qualquer alteração no lucro operacional da empresa, não vai ter alteração nenhuma no lucro líquido, porque ela não tem nada de capital de terceiro investido nela. Então, não vai dar diferença. A empresa B, qualquer alteração no lucro operacional vai me gerar uma alteração positiva de 1,13 no lucro líquido. Na C, 1,5 no lucro líquido e na D, 2 vezes no lucro líquido. Lembrando que essa variação ela pode ser para mais ou para menos, mas vai gerar essa alteração. Nas diferentes estruturas, eu tenho retorno produzido pelos ativos de 27% e o custo de capital de terceiros 25%, ou seja, é menor. Se ele é menor, o GAF é positivo. Significa que a empresa está alavancando o retorno dos seus proprietários, mediante a pagamento de dívidas a terceiros. Mediante a dívidas. Daqui, eu tenho dívidas. E a dívida não é ruim, ela tem que ser bem administrada. Quando é menor do que 1, aí revela que os custos das dívidas é maior do que eu consigo retirar com a operação. Isso é péssimo. Lembra de financiar capital de giro. É terrível, é ruim. Então, qualquer redução nas vendas vai me fazer também mesmo problema. Se fosse aumento, é a mesma coisa de redução. Então, diminui 1,13%, 1,5%, desculpa, não é 1,13%, é 1,13 vezes, 1,5 vezes, 2 vezes. Então, qualquer aumento ou redução no lucro operacional vai me dar
aumento ou redução aqui, de uma vez, 1,13 vezes, 2 vezes. Esta foi a revisão, eu espero que tenham gostado, guardem ela com bastante carinho e sempre que precisarem, revejam os nossos vídeos, tá bom? Grande abraço, até a próxima.